Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a fazer o gráfico de uma função. No vídeo anterior nós tínhamos parado nessa função g. A função g era uma função que elevava o elemento do domínio ao quadrado, tá? E nós tínhamos então só 3 elementos na função g, que eram 0, 1 e 2, e o contradomínio coincidia com a imagem, que era 0, 1 e 4, tá? Bom, assim como a gente foi fazendo variações sobre funções, nós podemos também ampliar o domínio da função. Então podemos, por exemplo, criar uma função h de x, que tem a mesma lei de formação h de x igual a x ao quadrado, porém, onde o meu domínio, em vez de ser só esses 3 números, eu posso ampliar a rigor a todos os números reais, certo? Porque eu posso calcular o quadrado de qualquer número real, certo? Então, h de x vai ser a função que vai de R em R, onde R é o conjunto de todos os meus números reais, tá? Ok? Essa função, ela tem como domínio, então, o conjunto origem, que seria o R, e o contradomínio da função, não é f, é h, desculpa, domínio de h é R, e contradomínio de h é R também, tá? Ou seja, ela vai de R em R. A imagem depois nós vamos tentar descobrir qual é, ok? Bom, como é que a gente faria o gráfico dessa função g primeiro e depois da função h? Bom, a primeira coisa a fazer é aquele plano cartesiano, tá? Onde a gente desenha o eixo x e o eixo y, tá? Y na vertical e x na horizontal. E nós vamos fazer o quê? No caso da função g que nós vamos desenhar, nós vamos simplesmente pegar esse aqui que corresponde ao x e esse aqui que corresponde ao y, tá? Então, o primeiro ponto, vamos começar do último, tá? O ponto 2 corresponde ao 4, então eu vou colocar aqui, eu tenho que colocar os números aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Então, o primeiro ponto, ele é o ponto 2, 4, tá? Então, eu ando 2 para a direita, tá? Por que para a direita? Porque 2 é positivo, então eu ando 2 para a direita e 4 é o y, então eu ando 4 para cima. Pronto, eu desenhei esse primeiro ponto. Este é o primeiro ponto, é o ponto 2, 4, tá? O segundo ponto é o ponto 1, 1, tá? Que eu vou desenhar. Então, 1 positivo eu ando 1 para a direita. E 1 positivo eu ando 1 para cima. Então, o segundo ponto é esse aqui. E o terceiro ponto é o ponto 0, 0, tá? 0, 0, tá? Lembrando que sempre o primeiro elemento é o x, ou seja, o do meu domínio, e o segundo elemento é o y, ou seja, o que está no meu contradomínio. Então, eu ando 0 para a direita, ou seja, nada, e 0 para cima, ou seja, aqui. Pronto! Como essa função só tem 3 elementos, o gráfico dessa função são só esses 3 pontinhos. Acabou. É só isso o gráfico da função. Tá? Agora vamos olhar para a função h. Tá? A função h, gente, ela tem a mesma lei de formação, porém ela tem todos os pontos no x, tá? Então, que pontos que a gente vai escolher? Bom, nós podemos escolher 0, 1 e 2 também, como 3 pontos, tá? Então, x e y. Por exemplo, quando o x for 0, meu y vai ser 0. Quando o x for 1, meu y também vai ser 1. Quando o meu x for 2, meu y vai ser 4, da mesma jeito que o g. Só que aqui eu tenho muito mais pontos, né? Eu posso inventar outros pontos. Por exemplo, o ponto 3 vai existir o 9 e assim por diante. E também eu vou ter números negativos, por que não? Porque o meu domínio é R. Então eu tenho que pegar uma grande quantidade de pontos para ver o que vai dar. Por exemplo, o menos 1, o quadrado de menos 1 é 1, menos 2 é 4 e assim por diante. Bom, agora eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, tá? Com esses 6 números eu consigo construir 6 pontos. O ponto 0, 0, o ponto 0, 1, desculpa, 1, 1, o ponto 2, 4,
o ponto 3, 9, o ponto menos 1, 1 e o ponto menos 2, 4. Tá ok? Muito bem. E agora nós vamos desenhar esses 6 pontinhos aqui. Eu vou desenhar eles com outra cor. Eu vou escolher a cor azul. Tá? O ponto 0, 0, o ponto 1, 1 e o ponto 2, 4 a gente já tinha desenhado. Coincidem com aqueles pontinhos rosa da função g. Agora os outros pontos da função h são esses 3 que a gente vai desenhar. 3, 9. Então anda 3 para a direita e 9 para cima. Ou seja, mais ou menos aqui. Tá? Ponto menos 1, 1. Então, menos 1 é 1 para a esquerda, porque é o menos. Então, ando 1 para o lado contrário do eixo. Tá? Então, menos 1 e 1. 1 para cima. Então, é outro ponto que está aqui. E menos 2, 4. Então, ando 2 para a esquerda e 4 para cima. Por que para cima? Porque é positivo. Tá? Se fosse negativo aqui, eu andaria para baixo. Ok? Então, são esses pontos que eu desenhei. E agora é só fazer o quê? Fazer aquela brincadeira que vocês faziam quando era criança. Lembra que tinha que desenhar um cachorrinho, juntava os pontos? Mesma coisa, tá? Junta os pontos. Por que a gente está juntando os pontos? Por que no exercício anterior a gente não juntou? Porque no exercício anterior só tinha 3 pontos no domínio e 3 pontos na imagem. Era só isso, a função só tinha esses pontos. Enquanto que aqui não, tem uma infinidade de pontos. Esses aqui são apenas exemplos. Então eu tenho que continuar, eu não posso parar o desenho aqui, tá? Eu tenho que continuar o desenho, prolongar o desenho para mostrar que isso aqui vai até o infinito, porque meus números reais vão até o infinito. Então pronto, está feito o gráfico da minha função h de x igual a x ao quadrado, uma função de r em r, tá? Muito bem. Encerrado o gráfico, agora vamos para mais uma pergunta, aquela pergunta que ficou pendente. Quem é a imagem dessa função? Bom, para determinar a imagem, é mais fácil, nesse caso, olhar para o gráfico. Tá? Por quê? Porque pela imagem a gente consegue identificar claramente a imagem. Quem é a imagem? É o conjunto de todas as imagens, ou seja, o conjunto de todos os meus y. Percebam que todos os meus pontos, não tem nenhum ponto azul que esteja aqui para baixo. Portanto, nenhum y negativo está no meu gráfico. Meu gráfico abarca todos os meus y positivos. Então, por aqui, pelo gráfico, eu consigo descobrir que a imagem de h, quem é? São todos os números positivos, todos eles. Ou seja, R+. Tá? Essa é a imagem da função. O domínio da função h era R, tá? E o contradomínio era R, tá? O contradomínio, ele engloba todos os negativos que não são imagem de ninguém, não tem problema, ok? Então, dessa maneira, nós conseguimos desenhar o gráfico ou a curva da função h. Veja que esse método que eu utilizei para fazer o gráfico da curva h, ele serve para qualquer função que tenha uma expressão algébrica. Então, esse método é um método universal, não vale só para funções x ao quadrado, funções polinomiais, serve a rigor para qualquer função. Você escolhe vários pontos e depois liga os pontinhos, tá? Essa técnica é uma técnica muito interessante, ok? Um abraço, pessoal, até a próxima.